Pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar direitinho o vídeo como deve ser, eu só vim conversar com vocês um pouquinho sobre um probleminha que aconteceu aqui no YouTube, porque eu estava carregando alguns vídeos para vocês dos especiais de Natal, e um deles eu gravei um filme, como eu sempre faço, para vocês saberem qual filme eu assisti e se sentirem motivados a ter momentos natalinos e temáticos. Só que o YouTube acabou me notificando de que pegou direitos autorais, então eu tive que cortar um pedaço do vídeo. Pode ser que ele fique estranho, mas ia dar muito trabalho editar tudo de novo e cortar as partes necessárias. Então, antes do vídeo começar, eu só queria conversar com vocês sobre isso. Foi o vídeo de Reading Vlog de 10 dates surpresa, mas foi só um probleminha rápido que acho que eu vou conseguir resolver. Mas eu só queria conversar com vocês sobre isso para deixar vocês cientes. Voltando ao tema principal do vídeo, eu vou ler Uma Alma pela Metade. É um livro que eu tô bem ansiosa para ler, eu acho que eu vou gostar bastante. Ele é bem curtinho, eu separei ele para ler nesse dezembro porque eu não sei, eu acho que a capa tem uma vibe meio natalina, então de qualquer forma eu vou ler ele. É bom também para fazer uma pausa de livros só com tema natalino, porque algumas histórias se repetem em algumas coisas, então fica um pouco cansativo dependendo do quanto você lê. Eu não estou cansada da vibe natalina, mas é bom eu fazer uma pequena pausa e ler uma coisa diferente. Sobre os post-its, eu separei essas duas cartelas. Eu ainda não sei muito bem como eu vou fazer o meu color code, mas eu separei essas duas. Eu pensei em fazer apenas com esse, porque tem cores pastéis que eu gosto bastante. Só que tem algumas cores desse que também combinam, então eu não sei se eu vou misturar os dois, como eu vou fazer ainda. Mas eu mostro pra vocês o resultado daqui a pouco. Pessoal, acabei de finalizar a minha leitura da tarde. Assim ficou o meu color code. Eu escolhi 4 cores. Eu gostei bastante de como ficou. Eu não usei só os post-its da cartela pastel, mas ficou meio que pastel mesmo. Não combinou perfeitamente com a capa, como eu faço de vez em quando, mas eu gostei das cores que eu escolhi. Não vai dar pra ver muito bem, mas eu já fiz algumas marcações. Nesse primeiro sprint de leitura da tarde, eu cheguei até a página 60. E eu tô gostando muito do livro, tô gostando muito da protagonista e do que vai ser o parceiro dela. Tenho já algumas coisinhas pra comentar. A primeira delas é que o prólogo conta como a protagonista acabou sendo amaldiçoada por um ser do mundo das fadas. Então, a mãe dela, pelo jeito, tinha prometido que o primeiro filho dela seria dele. E aí ele vai meio que tomar isso, vai tomar a garotinha, e aí ele toma só metade da alma dela, porque a prima dela salva ela e tudo mais. Depois, no primeiro capítulo, já começa a mostrar a vida dela atualmente. Ela, como a metade da alma dela foi pega, ela não tem todos os sentimentos normalmente. Alguns deles que ela não sente direito é felicidade, medo e raiva. Então acaba que todo mundo acha ela estranha e tudo mais. E além disso, por ela ter sido roubada metade da alma, ela tem um olho acinzentado. E o olho dela seria de outra cor. Então ela fica com um olho de cada cor por causa dessa maldição que caiu sobre ela. Apesar de todo mundo achar ela meio esquisita justamente por causa disso, dela não ter reações normais, a prima dela que salvou ela daquele momento trata ela normalmente e por isso elas são melhores amigas. Ela vive com essa prima e a tia dela que não gosta muito dela e não respeita ela, mas ela vive com ela, ama a prima dela, elas são melhores amigas, como eu falei. E aí elas vão pra Londres porque essa prima dela e ela também já estão na época de debutar. Então elas estão em busca de um marido. Só que a Dora, que é a protagonista, já sabe que pra ela fica difícil porque ela tem esse probleminha aí de não demonstrar os sentimentos dela de forma normal. Mas ela não quer estragar as chances da prima dela que ela tanto gosta e tanto admira. Então, já resumindo parte do que aconteceu nesse tempo, a Dora acaba ficando sozinha por alguns dias, então ela sai pela cidade de Londres, onde elas foram,
para debutar e ela encontra tanto o feiticeiro da capa, que vai ser o par romântico dela, quanto o amigo dele, Albert. Então ela acaba tendo essa conexão com eles. O quanto a Dora é autêntica, o Elias também é, então eles são uma dupla formidável. Todas as cenas deles juntos são bem engraçadas, inclusive o Albert ri bastante com eles dois, porque enquanto o Elias quer escandalizar, a Dora não sente esse escândalo, esse medo, esse pavor. Então é muito engraçado como as interações deles acontecem. Mas eles foram num baile. A Vanessa, que é essa prima e melhor amiga da Dora, já contou para esse feiticeiro que a Dora tem esse problema, essa maldição. Ela já estava no intuito de ir para Londres para encontrar esse feiticeiro lá e poder resolver esse problema, porque ela também gosta muito da Dora e quer que ela seja feliz no futuro. Então ela procura uma cura para a prima dela e ela pede ajuda para esse feiticeiro. Por enquanto foi isso que aconteceu. Eu tô curiosa para ver o que o feiticeiro vai fazer, para ver se consegue ajudar a Dora. Ele já disse que agora vai precisar passar mais tempo com ela para ver o que dá para fazer. E eu tô muito curiosa para saber o que vai acontecer. Eu, como eu disse para vocês, eu só fiz um sprint hoje, parei na página 60. Pretendo ler mais um pouco à noite e depois eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu e se a gente já teve algum avanço, tanto no romance quanto na cura da Dora. E hoje, gente, segundo dia de leitura por aqui, e eu resolvi gravar para vocês um pouquinho do tempo como tá hoje e também conversar sobre o que aconteceu no sprint da noite de ontem. Eu parei na página 124, no capítulo 10. Eu li mais um pouquinho à noite do que eu tinha mostrado para vocês da última vez. E aconteceram algumas coisinhas durante esse tempo. Hoje eu já li mais um pouco de manhã, eu fiz um sprint curto como eu costumo fazer. Mas primeiro eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu ontem e depois eu volto e converso sobre o que aconteceu hoje. Primeira coisa a ser dita é sobre as adivinhações da Dora. O Elias conversou com ela sobre um momento que ela teve, que ela passou numa loja de magia e então ela viu uma cena no espelho e a cena se repetiu no futuro. Então ela comentou com ele, ele começou a investigar e percebeu que ela tinha alguns talentos para adivinhação. Com isso ele deu um espelho para ela, para eles poderem se comunicar também, e eu achei essa parte super legal. Ela é capaz de ver o presente, o passado e o futuro nos espelhos. Então eles conversam pelo presente através do espelho que ele deu pra ela. Essa parte é bem bacana, eu já acho que isso tem a ver com o romance deles. E por esse espelho a Dora também viu uma época em que o Elias estava na guerra, porque tanto ele quanto o Albert ficaram na guerra na França durante um tempo, então ela conseguiu ver ele através desse espelho por lá. E aí ela teve mais consciência do quanto a guerra é assustadora e violenta. Ainda nesse assunto da guerra, agora ela tá com o Albert passando por algumas casas de meio que de caridade que ajudam essas pessoas e pessoas que também foram assoladas por uma peste que o Elias está investigando. É uma peste do sono que pega principalmente crianças. Ele tá se esforçando muito para descobrir a causa e a cura, mas por enquanto ele não teve nenhuma grande descoberta. Essa parte é bem triste e o que o livro era super leve agora não tá tanto mais por causa dessa parte, mas ainda assim é um livro aconchegante e até que não é tratado de uma forma tão pesada. Além desse trabalho que ele tá tendo, o Elias, em pesquisar sobre essa peste, ele também estava pesquisando sobre a maldição da Dora. Agora ele parou porque essa parte da guerra e da peste tá ocupando mais a mente dele. Então ele fez uma pausa nessa investigação sobre a Dora, mas no período que ele estava pesquisando ele conseguiu descobrir que a parte da Dora está vivendo no mundo das fadas. Então tanto a parte da alma quanto os sentimentos são uma parte dela que tá vivendo no mundo das fadas, e eu tô curiosa pra saber se ela vai pra lá, porque como vocês sabem, eu gosto muito desse universo das fadas, então eu ficaria ansiosa pra ver como essa autora ia desenvolver essa parte, porque a que eu mais gosto de ler é como a Holly Black escreve, mas eu gosto também de ler outras histórias com esse tema.
E falando nisso, uma coisa estranha que aconteceu é que a Dora anda com uma tesoura para ela poder se defender caso o cara que jogou a maldição nela volte. Então ela sempre anda com essa tesoura como uma arma pessoal. E aí essa tesoura, ela é de ferro e ela acabou encostando no Elias e ele se queimou. Eu não sei se isso tem a ver com os magos ou se ele é um férico. Eu tô muito curiosa pra saber dessa parte também, porque seria um plot interessante, mas eu já deixo aqui meu pensamento sobre isso, porque eu acho que vai ter alguma coisa interessante no futuro sobre isso. Falando agora sobre sentimentos, com toda essa descoberta da Dora sobre a guerra, sobre a peste, sobre o sofrimento, ela conversou com a Vanessa, a prima dela e melhor amiga, sobre isso. E a Vanessa foi um pouco egoísta e tudo mais. E aí ela tá ela tá um pouco afastada da Vanessa agora. Então é uma personagem que, apesar de ser importante pra Dora, tá uma coisa meio difícil de lidar por causa desse egoísmo dela pensar só nela e no que vai fazer bem pra ela e não pensar nessas pessoas que sofrem quanto à guerra, quanto à peste. Então, essa é uma das lições que eu já consegui perceber no livro claramente, que é essa crítica à sociedade de querer só o que é importante pra ela, o que conta pra ela, e não pensar em dar um pouco de si, um pouco do que tem pra ajudar as pessoas que precisam. Então, principalmente o Elias é muito nessa energia, nessa lição de que você deve fazer pelo menos um pouco pelos outros que precisam. Então, apesar do livro ser muito divertido e também ter essa parte mais pesada, também tem essa lição importante. E a forma com que o Elias fala sobre isso é muito interessante. Depois eu vou mostrar pra vocês uma fala dele. E até através disso, a Dora tá se apaixonando por ele. Como ela não tem muitos sentimentos, ela não conseguiu perceber. Quando ela fica perto dele ou tem alguma interação com ele, ela tem lapsos de sentimentos, mas que ela não consegue reconhecer como que é de verdade. E ela se sente um pouco incomodada com isso, mas eu já tenho certeza que é amor, porque claro que ela já tá gostando dele nessa altura do campeonato. Inclusive, uma cena de romance, eu considero como cena de romance, que já aconteceu aqui e eu gostei demais, foi que o Elias deu um buquê de flores pra Dora, das cores dos olhos dela, porque ela tem um olho verde e um olho cinza, que eu conversei com vocês sobre a maldição, e ele deu um buquê de flores pra ela exatamente dos tons dos olhos dela. Eu achei isso super fofo. Eu gostei muito dessa parte e de longe é a parte de romance mais interessante aqui. Mas, como eu conversei com vocês, agora eu tô na página 140. Eu não sei se eu vou finalizar hoje, se a leitura vai se estender pra amanhã. Mas tem muitas coisas que eu tô ansiosa pra ver o que vai acontecer. É um livro que tá me pegando mesmo. Diferente de alguns livros que eu li alguns dias atrás. Esse livro eu realmente fico ansiosa pra pegar e pra saber o que vai acontecer. Tem muitos elementos que eu quero ver o desenvolvimento, então eu vou ler um pouco agora e no final do dia eu converso com vocês sobre o que aconteceu no dia de hoje. Pessoal, terminei o livro ontem, hoje é o dia seguinte e eu deixei pra conversar com vocês sobre o que aconteceu no final do livro hoje, porque ontem à noite a iluminação ia ficar ruim e ia ficar ruim de conversar com vocês e mostrar tudo direitinho. Mas aconteceram muitas coisas interessantes, algumas coisas que eu imaginei que ia acontecer realmente aconteceram e eu adorei o livro inteiro. Primeira coisa a ser dita são sobre as interações do Elias com a Dora. Ele chorou no ombro dela em um momento aqui, e aí eu acho que isso também ajudou para eles se sentirem mais à vontade um com o outro. E com isso, realmente, o Elias contou para ela que ele tinha parte férica. O que eu já tinha conversado com vocês, que eu suspeitava por ele ter se queimado com a tesoura. Então eu tava certa nessa parte. Eu achei essa parte bem interessante e foi meio que um plot pequeno, mas muito instigante. A Vanessa, que é aquela prima e melhor amiga da Dora, arrumou um marido. Então a tia da Dora, que é a mãe da Vanessa, começou a maltratar muito a Dora. Eu achei isso horrível. Bateu nela e tudo mais e queria que ela fosse embora.
porque ela não queria que a Dora, entre aspas, atrapalhasse mais a vida da Vanessa. Eu achei essa parte muito cruel e fez a Dora sofrer muito, mesmo que ela não tenha tido realmente os sentimentos que ela deveria ter. Mas como o narrador do livro mesmo fala, ela adiciona essas coisas ruins que acontecem com ela uma pilha no fundo da mente. Então ela acaba guardando muitos sentimentos que ela não consegue expressar, e isso faz muito mal para ela. A partir dessa obrigatoriedade que ela tinha de ir embora, ela acabou tentando conversar com Elias antes de ir, e com isso ela chegou na outra ela que tinha no Reino das Fadas, que eu também contei pra vocês. E aí o Lorde Férico, que tinha amaldiçoado ela, acabou conseguindo pegar ela e levando ela pro Reino das Fadas. Essa parte, como eu disse pra vocês, eu queria muito que acontecesse, então de certa forma eu fiquei feliz por ver como a autora ia desenvolver essa parte que eu gosto tanto do Reino das Fadas. Mas mesmo assim eu fiquei num desespero só, pensando como ela ia conseguir conversar com o Elias, que ela tava lá. E ele até achou, por ela ter sido raptada, ela ficou como se fosse dormindo no mundo real. Então ele achou que ela tinha pego a peste do sono por culpa dele, e ele ficou sofrendo um tempo. Mas depois ela conseguiu conversar com ele e tudo mais, e aí a situação melhorou e eu já estava ansiosa por Elias tomar alguma providência e salvar a Dora de lá. E então com isso a Dora descobriu que essa tal peste do sono que pegava as crianças, na verdade, era o Lorde Férico que comprava as crianças e levava elas para o Reino das Fadas. E aí parte delas ficava no mundo real com a peste do sono e a outra parte ia para o Reino das Fadas. Essa parte é bem tenebrosa porque ele comprava as crianças órfãs dos orfanatos e dessas casas solidárias, então essa parte foi bem horrível. O pior é pensar que várias coisas desse livro que fazem crítica mesmo à sociedade realmente aconteceram. É muito assustador pensar nisso, mas eu acho que esse papel da literatura em mostrar pra gente esse tipo de coisa é muito interessante, porque pelo menos é uma tentativa da gente não cometer os mesmos erros, mesmo que isso nem sempre aconteça e a gente continue criando guerras e tudo mais. Mas é uma coisa que também é falada nesse livro, de você tentar fazer o melhor por si mesmo e não tentar forçar os outros a fazer isso, porque não adianta, sempre vai acontecer alguma coisa ruim. Mas o mais importante de tudo isso é você fazer sua parte e fazer o melhor de si para tornar o mundo um lugar melhor. A Dora já sabia que ela estava apaixonada pelo Elias, então quando ela conseguiu falar com ele no Reino das Fadas e avisar que ela estava lá, ela se declarou de verdade e disse que amava ele. Ele não respondeu a declaração dela, mas eu acho que isso mexeu muito com ele, por isso ele não falou nada na hora. Mas pro final do livro ele realmente se declara e essa parte é muito bonita também. Mas eu gostaria de falar mais sobre isso mais pro final desse take, porque tem uma cena que eu gostei muito que eu gostaria de compartilhar com vocês do romance deles. Então eu vou deixar mais pro final essa parte feliz do relacionamento. Continuando com a história por si só, o Elias realmente foi pro Reino das Fadas para salvar a Dora. Ele apareceu em um baile que o Lorde Férico tinha feito. Então ele apareceu disfarçado e tudo mais. Nessa a gente acaba descobrindo que o Elias teve que matar o pai dele pra tomar o lugar e tudo mais, e que isso era uma coisa obrigatória no Reino das Fadas. Então isso acaba criando também um plano na cabeça da Dora, e no final acontece algo parecido com isso. Eu não vou contar exatamente o que foi pra não estragar a experiência de vocês, mas acho que já deu pra entender mais ou menos o que acontece. Essa parte eu vou pular um pouco e vou para outras partes importantes do livro para não estragar a experiência de vocês. Agora que eu já contei mais ou menos do enredo do livro e o que aconteceu nessas páginas finais, eu vou para a parte dos romances. Primeiro, eu imaginava que o Albert ia ficar com a Jennings. É uma moça que estava acompanhando a Dora em algumas coisas que ela estava fazendo com o Albert. Então eu realmente acertei nisso também. Eu não cheguei a comentar com vocês porque foi nesse segundo dia de leitura e agora já tô falando sobre tudo o que aconteceu. Mas foi uma suposição que eu tinha feito e eu também estava certa e fiquei feliz com esse casal. Como eu conversei com vocês, a Vanessa também encontrou um marido para ela. No casamento dela, a Dora pôde ir e ela já estava noiva do Elias. Eles se casaram
E no final, no capítulo final, tem até uma parte que eu achei muito interessante, mas eu também não vou mostrar com detalhes pra vocês, pra não pegarem spoiler. E agora eu vou mostrar as falas do Elias que eu conversei com vocês, que eu achei super interessante, e também a cena de romance que eu acabei de conversar com vocês também, que eu achei o máximo. A primeira fala do Elias é essa, e eu vou deixar um pouquinho pra vocês conseguirem ler. Eu acho muito interessante como ele pensa que pessoas que são consideradas com bons modos não falam as verdades sobre a sociedade e acabam fazendo vista grossa para as coisas ruins que acontecem. A outra fala foi um pouco maior, e aí a parte mais interessante é essa que eu também falei com vocês, de você se contentar em acabar com um pouco das coisas ruins diante de si, ou seja, cada um fazer sua parte. E eu achei essa uma lição muito importante também. Por último, essa parte, eu acho muito interessante como a autora quis passar esse livro em um momento mais antigo, mas as críticas que ela fez à sociedade aqui ainda perduram até hoje, acontece até hoje o que acontecia antes. É uma parte triste de se pensar, mas é igual eu falei pra vocês, como o papel da literatura é importante nesse fato de mudar um pouquinho a nossa realidade e fazer a gente refletir nas nossas ações. A cena romântica que eu falei pra vocês que eu gostaria de compartilhar é essa quando o Elias espalhou luzes minúsculas por um salão em que ele estava dançando com a Dora, que pareciam estrelas. Elas até rodearam a Dora, o vestido dela, o cabelo dela, e eles estavam dançando juntos. Ela percebeu pela primeira vez que ela estava feliz, então é uma cena que eu gostei muito e gostaria de compartilhar com vocês, para também motivar vocês a lerem esse livro que eu achei tão bom, tão confortável, com cenas incríveis e lições muito importantes. O vídeo ficou enorme, é só o meu vlog de leitura desse livro. Então eu não coloquei mais nada para compor o vídeo, só o livro mesmo. Então tem muitos comentários dele aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo assim também, porque o livro realmente pegou mesmo no meu coração. Eu gostei muito dele e ficou enorme. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar caso vocês tenham ficado com vontade de ler ou já tenham lido esse livro. E se inscrever no canal para receber os próximos conteúdos que eu vou postar aqui. E aí sim, com um tema mais natalino. Até a próxima!